Nós vamos estudar do livro Rumo Certo, a lição de número 23, que vai nos ajudar no entendimento do autoaprimoramento. E Emmanuel nos traz nessa lição a orientação que nos ajudará, a conhecer a nós mesmos, as nossas faltas, as nossas dificuldades, para que saibamos usar os seus ensinamentos e renovar a nossa vida. E ele nos diz: tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Então a gente, sempre está em conversação, em confidência uns com os outros, e muitas vezes a gente não leva uma palavra, consoladora, uma confidência que nos ajuda a crescer espiritualmente. Mas é porque o que levamos é o que está conosco, para os outros, é de nós mesmos, esse mau entendimento dos ensinamentos, Aí ele faz para nós duas perguntas importantes. Ele diz assim: como vencer os nossos conflitos interiores? Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Duas perguntas. Como que a gente vai poder vencer, os nossos conflitos interiores? E como que vamos eliminar as nossas tendências menos construtivas que ainda trazemos bem caracterizada com a nossa individualidade? E ele diz: indagamos nós. De que modo esparzir a luz se muitas vezes, outra pergunta, se muitas vezes ainda nos afinamos com as sombras? Como vamos levar à luz as consciências que muitas vezes, nos buscam para iluminar o seu caminho, ajudar através de uma palavra, de um entendimento, se ainda somos afinados às sombras, E perdemos tempos longos na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Aí ele diz: ponderemos, entretanto, que se os doentes estiverem proibidos de trabalhar, segundo as possibilidades de que lhes são próprias, veja bem, ele está nos trazendo um entendimento de que a gente possa ponderar, Se os doentes estivessem proibidos de trabalhar, segundo as possibilidades que lhes são próprias, muitas vezes nem todas as tarefas, o doente pode fazer, mas nós, como enfermos aqui na Terra, não somos impedidos, de trabalhar. Podemos fazer, sim, de acordo com as nossas possibilidades que cada um traz consigo. E se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não há de extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva? Veja bem, Então, nós temos condições de trabalhar, cada um na sua possibilidade. Somos enfermos? Somos. Todos aqui na Terra somos enfermos, doentes, da alma, do espírito. Mas podemos trabalhar o pouco que a gente puder. Porque se a escola também não permitisse o aluno, o analfabeto, iniciar para se alfabetizar, o que seria, O que seria da civilização? A alternativa seria deixar que invadisse o bruto da selva na sociedade.
Veja bem, como a criança tem possibilidade de entrar na escola e aprender a se alfabetizar, a ler, a escrever, né? Nós também podemos estudar o Evangelho e vivenciar o Evangelho, para que a brutalidade que trazemos ainda do campo espiritual nosso possa ser amenizada. Possamos deixar de lado a nossa selvageria ainda que trazemos em sentimentos, pensamentos, né? E ele continua dizendo que felicitemo-nos pelo fato de já conhecermos as nossas fraquezas e defini-las. A nossa fraqueza, nós muitas vezes já conhecemos. Eu sou fraco nesse ponto, eu me irrito, eu não tenho paciência, são as nossas fraquezas, né? E definir o que eu tenho que fazer comigo mesmo, como eu vou abrandar o meu coração, como eu vou mudar a minha tendência, né? Eu tenho que definir o que eu devo fazer. E isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura, da cura de burilamento. Veja bem, a partir da hora que a gente conhecer as nossas fraquezas, definir, é nesse campo que eu preciso me renovar. Então eu vou buscar o meu progresso espiritual, porque eu vou me ajustar, né? E eu vou, assim, trazer para mim um auxílio de cura, porque eu não vou ignorar, eu vou saber porque eu adoeço, porque eu estou assim, situação tal qual, né? Eu vou me curar, vou ter esse auxílio para me curar. Que somos espíritos, olha só o que nos diz a lição, que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida que somos espíritos endividados, que estamos aqui na Terra diante da lei divina, diante da lei de Deus. Não tenhamos dúvida, né? Que os irmãos, os benfeitores espirituais, esses companheiros, amigos, irmãos nossos, na evolução maior na Terra, Ele nos conhece. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Nós temos que encarar, conhecer a nossa dificuldade, encará-la para que a gente possa, né, resolver o nosso problema, o problema do nosso mundo íntimo, dentro de nós. Muitas vezes a gente quer resolver o problema do mundo inteiro, né? E o nosso íntimo a gente traz sempre do mesmo jeito. Não mudamos as nossas palavras, os nossos gestos, né? Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma. Nos reconhecemos nos falhos em nos referirmos aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade, porque a gente se reconhece tão inferior, um espírito, né, sem condições, e aí a gente termina triste, abandonamos o trabalho porque a gente sente, eu não tenho capacidade. Começa a chorar inutilmente no beco da impiedade. A gente passa a ter dó da gente mesmo, da pobreza espiritual da gente mesmo, né? Em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos, mesmo que a gente não tenha condição. Mas o que a gente fizer, que usemos o nosso coração, o nosso sentimento em benefício de todos. Cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Olha só, a cultura é através da soma de lições infinitamente repetida no tempo. A gente vai aprendendo. Vamos estudando o Evangelho. Cada vez que a gente estuda o Evangelho, a gente aprende algo mais, né? Virtude é o resultado de experiências incomensuráveis
recapituladas na vida. Para termos virtudes, né? Nós precisamos de várias experiências incomensuráveis e através da vida, da vivência de encarnações e encarnações. E ele nos traz aqui um grande ensinamento de Jesus. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhes identifique os legítimos seguidores. Jesus tem a chave para conhecer os legítimos seguidores dele, né? Conhecê-lo-eis pelos frutos. É o que Jesus nos ensina, né? Vamos ser conhecidos diante daqueles que nos cercam, encarnados ou desencarnados, pelos frutos, pelo que falamos, pelo que fazemos, pelo que sentimos, pelo que pensamos, né? O fruto de cada um. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações. Olha aí, a benefício do semelhante. Basta que observemos, né, o que estamos realizando com o tesouro das horas, as horas que passam durante o nosso dia. O que estamos fazendo? Estamos realizando o que em nossas vidas? E em benefício do semelhante. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgio ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando, buscar, isso sim, agir, servir, melhorar-se sempre. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós. Reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Vejamos bem que conforme a árvore os cuidados chegam, né? O adubo chega, a água chega para que ela cresça e produza. Então, se nós somos árvores na vida, nós também podemos fazer as pequenas tarefas usando os nossos melhores sentimentos para que cresça o trabalho que é a obra do Cristo, através de nós, da nossa vida, da nossa palavra, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Como vivemos uns com os outros. E não vai nos faltar recursos para servirmos cada dia mais e amparar, socorrer aqueles que desejamos, né? Então vamos fazer uma lição do Evangelho para que possamos também refletir nessa noite no que aprendemos no livro Rumo Certo, com o nosso benfeitor Emmanuel e Chico Xavier. Nós vamos também completar, porque a gente vai entender qual é a nossa finalidade de estarmos aqui na Terra. E no Vinha de Luz, a lição 117, que tem o título Para Isso. Viemos, reencarnamos aqui na Terra para o nosso progresso, para sermos bons um dia, né? É de Pedro, capítulo 2, versículo 21. E ele diz assim no texto do Evangelho, da Bíblia, né? Porque para isso sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Então a gente muitas vezes fala, não gosto de sofrer, não gosto disso, das dificuldades, mas Jesus sofreu por nós. Ele veio nos ensinar, vivenciando o que Ele nos ensinou, foi pela sua vida, né? Vivenciando no seu dia a dia. E Emmanuel nos traz essa orientação desse texto dizendo: elevadas percentagem de crentes consideram-se imunes de todos os sofrimentos,
porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregam-se às formas religiosas e subtraem-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável, que significa, né? A gente, por ser religioso, por vir à casa religiosa, a gente não aceita o sofrimento, né? E o que nos acontece? A gente quer ser imune de sofrimento, porque eu estudo o Evangelho, porque eu trabalho na casa religiosa, né? Então, isso aí é a gente está querendo fugir às nossas responsabilidades. E Emmanuel continua nos dizendo que, na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. Veja bem. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas, né? Como rei, né? Aqui na terra. Mas o que Jesus nos ensina, a situação de todo aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversas. Os títulos do Cristo não são os da inatividade. Não é para ficarmos, conhecer o Evangelho e ficarmos sem tarefas, né? Da inatividade. Com isenção, veja bem, com isenção de responsabilidades e esforço. Temos que nos esforçar, porque já temos o conhecimento do Evangelho. Falta-nos vivenciar, né? E nos esforçarmos muito para vivenciar com responsabilidade o que aprendemos com Jesus. Ele continua dizendo: todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer a necessidade do serviço. E às vezes a gente foge, né? Como nos diz a outra lição. O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá, não vai dispensar, dos que se revelam colaboradores fiéis de sua obra. Não dispensa aquele que é fiel no aprendizado, ser fiel também ao trabalho. Continua dizendo: seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução, ao débito adquirido? É uma pergunta. Será que a gente pode chegar aqui na Terra, o corpo é meu, ganhei uma oportunidade de reencarnar, né? Eu tenho tudo, tenho minha família, estou bem de saúde, e esquecer que a gente deve muito, muito amor a todos os nossos irmãos aqui na Terra? Né? Então, cruzar os braços diante do credor, porque quantos devemos no campo do amor? A todos devemos, né? E a gente não dá o mínimo sinal de solução de débitos adquiridos. Daquilo que a gente já deve, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, como Jesus nos ensina, que o amor cobre multidão de pecados, né? Mas é preciso esforço, é preciso trabalhar, e depende de nós. Não somente os homens vivem na lei de permuta, todo o universo, não só nós, um ajuda o outro, todo o universo vive nessa lei de permuta, de troca. Um dia alguém precisa da gente, outro dia nós precisamos de algum dos nossos irmãos em humanidade. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. A vida espiritual, os benfeitores irmãos nossos também trazem, né, essa força de amor movimentada no bem, do mesmo princípio de troca. Trocar. Hoje nós temos saúde, vamos buscar ajudar quem não tem a saúde, porque amanhã, né, nós vamos precisar de alguém.
O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. Veja bem, chegar o dia que a gente não é mais aceito no planeta Terra. Somos alunos preguiçosos, cruzamos os nossos braços diante das nossas dívidas de amor uns com os outros. Ah, não vou ajudar. O problema é dele, né? Eu estou bem, tudo bem, né? Mas chegará um dia, né, que aqui no planeta Terra é uma escola, onde todos nós estamos aqui aprendendo, se desejar, né? Poderá, muitas vezes, nós sermos expulsos da escola, porque estamos sentados nesse banco há milhares de reencarnações e não conseguimos ainda vencer a preguiça, vencer a nossa inquietude. Nos acomodamos. Quando tudo vai bem conosco, a gente acomoda, né? E podemos, muitas vezes, pela nossa irresponsabilidade, né, de estarmos aqui várias vezes reencarnando aqui no planeta Terra, sermos muitas vezes convidados a ir para outra escola. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço. É indispensável. E a gente busque o trabalho, a visita no bairro, vizinhos, todos os lugares aqui na Terra, nós temos muito, muito a trabalhar. Primeiro, dentro de nós, né? Para que possamos também distribuir com os outros. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para o testemunho dos ensinamentos recebidos. Olha que responsabilidade. Todos nós que estamos aqui na Terra estudando o Evangelho. Olha a responsabilidade que temos. Estamos aqui, devemos buscar as zonas de serviço, aonde alguém, uma prece, que possamos estar elevando o nosso pensamento a Jesus, emitindo esse pensamento positivo de saúde, de bênção, né? Então, vamos buscar a nossa zona de serviço, o que eu posso fazer, como eu devo realizar a minha tarefa, né? E se preparar para os testemunhos, né, que deveremos realizar em nossa vida. Simão Pedro, para terminar, ele diz, Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral, perfeito, completo e exemplar. Sois chamados para isso. Não estamos aqui reunidos nesse momento para brincadeira, para ouvir só o Evangelho, mas para trabalhar, em primeiro lugar, dentro de nós e distribuir com os nossos irmãos, né? Então, sois chamados para isso, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convidados a sofrer pelo bem. Será que a gente está preparado, né? A sofrer pelo bem. Os discípulos preparados estão convidados a sofrer pelo bem, né? Então, as nossas tarefas são muitas. Vamos buscar identificar o que a gente pode fazer e realizar a nossa tarefa, porque não vamos diante da dor, das necessidades, cruzar os nossos braços, né? E nos sentirmos assim, bens, obrigado, né? Que Jesus nos abençoe e nos ajude a realizar na nossa vida o que aprendemos no Evangelho de Jesus. São ensinamentos trazidos de Deus, o nosso Pai, direto para a nossa consciência. Que Ele nos abençoe e nos ajude a ser forte e relembrar da nossa responsabilidade, hoje e sempre. Que assim seja.